O filme passa uma versão incompleta da história. Ele mostra o incêndio, mostra o momento de desespero, mostra Michael Jackson pegando fogo no palco, mas depois simplesmente continua como se aquilo tivesse acabado ali. Isso que é verdade é que aquele momento foi só o começo. O dia 27 de janeiro de 1984 não foi apenas um acidente terrível na vida de Michael Jackson. Foi o início de uma sequência de problemas que demoraria 25 anos para chegar no ponto final. O filme dedica apenas alguns minutos ao acidente da Pepsi, mas as consequências daquele momento acompanharam Michael pelo resto da vida. O que aconteceu naquele palco em Los Angeles, o que as câmeras registraram, o que os médicos encontraram e os tratamentos que começaram depois daquele dia deram início a uma reação em cadeia. Isso afetou sua música, suas apresentações, suas escolhas e até a forma como ele lidava com a dor. As queimaduras cicatrizaram por fora, mas deixaram marcas profundas. Vieram cirurgias, dores constantes, inseguranças e tratamentos que mudaram completamente a relação de Michael com os medicamentos. E o mais assustador é que quase ninguém percebeu a ligação entre aquele acidente e tudo que aconteceu depois. Quando as pessoas começaram a entender, talvez já fosse tarde demais. Vamos voltar. Não para a versão bonita que o filme mostra, mas para o que realmente aconteceu naquele dia. Porque a realidade foi muito mais pesada do que qualquer produção teve coragem de mostrar. Era a gravação de comercial da Pepsi, que fechou um contrato gigantesco com Michael Jackson na época. A ideia do comercial era simples. Michael e seus irmãos desceriam uma escada enquanto explosões e efeitos de fogo aconteciam ao redor. As primeiras 5 gravações deram certo, mas na 6ª tentativa, algo saiu errado. O tempo dos efeitos pirotécnicos falhou, e as faíscas atingiram a parte de trás da cabeça de Michael enquanto ele ainda estava dançando. E aqui é uma das partes mais chocantes da história. Michael não parou. Mesmo com o cabelo pegando fogo, ele continuou a apresentação. Continuou dançando, seguindo a coreografia. Só que quando Michael chegou ao final da escada, cerca de 10 a 15 segundos depois, todo mundo percebeu que tinha algo muito errado. Os seguranças e a equipe correram para apagar as chamas, e esses poucos segundos mudaram completamente a vida dele para sempre. Michael Jackson passou anos construindo uma imagem de perfeição. Ele era o artista que nunca errava, que nunca parava, que sempre entregava o máximo no palco. Mas naquele momento, essa mesma busca por perfeição fez com que ele continuasse uma apresentação enquanto estava literalmente em perigo. É uma das cenas mais chocantes já registradas na história da música. Depois do acidente, Michael foi levado às pressas pro Cedars-Sinai Medical Center. Os médicos identificaram queimaduras de 2º e 3º grau. Em uma área do couro cabeludo de aproximadamente 10 centímetros, a pele na parte da cabeça havia sido gravemente afetada. O filme mostra o momento, mostra o acidente e suas consequências imediatas, mas o que ele não mostra é o que aconteceu depois. Nos dias seguintes, Michael precisou lidar com uma dor intensa. Havia curativos sendo trocados constantemente, procedimentos médicos e uma recuperação lenta de uma área que tinha sofrido uma lesão profunda. Não era apenas uma queimadura que iria desaparecer com o tempo. Era algo que exigia cuidados contínuos e que deixaria marcas muito além daquele palco. E foi nesse período, durante o tratamento da dor, que começou uma parte da história que quase ninguém percebeu na época. O que aconteceu naquele quarto de hospital acabaria influenciando a relação de Michael Jackson com medicamentos pelos anos seguintes. Michael Jackson foi cuidado por uma equipe de médicos, incluindo o cirurgião plástico Stephen Hoffman, que anos depois também faria alguns procedimentos médicos no cantor. As queimaduras eram graves e precisavam de tratamento rápido, principalmente para controlar a dor intensa. Para isso, Michael recebeu o Demerol, um opioide sintético muito forte. Na época, em 84, esse tipo de remédio era visto como um tratamento normal para pessoas que sofriam com queimaduras graves. Naquele momento, ninguém estava pensando em dependência ou nos problemas que poderiam aparecer no futuro. A única preocupação era diminuir a dor e ajudar Michael a se recuperar. Mas o que ninguém imaginava é que naquele momento seria o começo de uma relação complicada com medicamentos. Algo que acabaria acompanhando o cantor por muitos anos. O Demerol não servia só para tirar a dor. Como outros opioides, ele também podia causar uma sensação de euforia, tranquilidade e uma espécie de fuga do sofrimento. Para alguém como Michael Jackson, que já carregava uma enorme pressão e cobrança, essa sensação de alívio podia ser muito atraente. Naquele momento, ninguém enxergava aquilo como um problema. A prioridade era simples: controlar a dor e ajudar um paciente gravemente machucado. A preocupação com o risco de dependência de opioides não tinha a mesma atenção que existe hoje.
O biógrafo J. Rader Taraborelli, que estudou a vida de Michael Jackson por décadas, escreveu sobre como aquela internação acabou apresentando ao cantor o efeito dos opioides. Apresentou para ele uma sensação de alívio que ele tentaria encontrar muitas vezes ao longo da vida. As queimaduras também exigiram vários procedimentos médicos, como reconstrução do couro cabeludo e enxertos de pele, e cada cirurgia era acompanhada com uma nova receita de remédios. Cada complicação significava mais contato com opioides. O tratamento deveria ser apenas uma fase para Michael se recuperar fisicamente, mas acabou criando um padrão que voltaria a aparecer nos anos seguintes. Sempre que surgiu uma nova cirurgia, uma nova dor ou algum problema de saúde, os medicamentos voltavam para a rotina do cantor. Com o tempo, esse ciclo ficou cada vez mais difícil de controlar. Quando a era Thriller de Michael acabou e ele começou a trabalhar em Bad, o público sabia muito pouco sobre o que realmente estava acontecendo. As pessoas viam apenas uma parte da história, mas por trás das câmeras a situação era bem mais complicada. As queimaduras não afetaram apenas a superfície da pele. O dano chegou aos tecidos mais profundos da cabeça, fazendo com que a recuperação fosse longa e dolorosa. Não era algo que simplesmente sumiria com curativos. Parte do couro cabeludo perdeu a circulação de sangue, o que tornou o tratamento ainda mais difícil e exigiu vários procedimentos médicos. Cada cirurgia significava mais tempo em hospitais, mais anestesias e mais remédios para controlar a dor. Os folículos de cabelo da região queimada foram destruídos e nunca mais voltaram a crescer. Para alguém como Michael Jackson, cuja aparência era vista e analisada pelo mundo inteiro, aquilo foi uma mudança enorme. Ele ficou com uma cicatriz com cerca de 10 centímetros no topo da cabeça e com uma área sem cabelo que ele precisaria esconder pelo resto da vida. A partir daquele momento, o acidente deixou de ser apenas uma lembrança ruim do passado e virou parte da vida de Michael. Não era apenas sobre aparência, mas sobre conviver todos os dias com marcas de uma ferida que nunca iriam desaparecer completamente. E é aqui que a história das cirurgias plásticas de Michael Jackson ganha um lado psicológico mais profundo do que os jornais mostravam na época. As queimaduras não deram início apenas ao uso de medicamentos para dor. Elas também mudaram a forma como Michael passou a enxergar as cirurgias. Ele já tinha feito algumas mudanças no rosto antes de 84, mas depois do acidente da Pepsi, sua relação com as salas de cirurgia ficou bem diferente. O que começou como uma necessidade médica acabou se misturando com inseguranças, pressão externa e uma pressão constante para voltar a se sentir completo novamente. Michael cresceu ouvindo do próprio pai críticas sobre sua aparência, principalmente sobre seu nariz, e passou boa parte da infância e adolescência se sentindo desconfortável com a própria imagem. Depois do acidente da Pepsi, essa insegurança ganhou um peso ainda maior. Toda vez que ele olhava no espelho, ele tinha a lembrança daquele momento difícil. As inseguranças que já existiam antes do acidente ficaram ainda mais fortes. Os chapéus que ele passou a usar com frequência em público a partir da metade dos anos 80 não foram apenas uma escolha de estilo. Elas também ajudavam a esconder as marcas deixadas pelo acidente. Com o passar do tempo, esse acessório virou uma parte importante da imagem do Michael Jackson, mas por trás daquele visual existia uma tentativa de recuperar a confiança que tinha sido abalada. Para Michael, aquele chapéu provavelmente era uma forma de esconder uma ferida que não era apenas física, mas também emocional. A turnê Bad aconteceu entre 87 e 89. Foi um dos momentos de maior sucesso da carreira de Michael Jackson. 123 shows em 15 países, levando mais de 4,4 milhões de pessoas aos estádios, se tornando uma das turnês mais importantes e lucrativas da história da música. No palco, os fãs viam um artista cheio de energia, fazendo coreografias difíceis, entregando performances que pareciam impossíveis. Michael parecia alguém que não sentia cansaço e que conseguia superar qualquer limite. Mas longe das câmeras, a realidade era diferente. Ele entrava no palco todos os dias lidando com dores causadas pelas queimaduras do acidente da Pepsi, pelas várias cirurgias que fez depois e pelo uso cada vez maior de medicamentos para controlar esses problemas. Enquanto milhões de pessoas enxergavam uma estrela quase inalcançável, nos bastidores existia um homem que precisava de uma rotina complicada de remédios para conseguir continuar trabalhando e manter o ritmo de uma das maiores turnês do mundo. Quando a turnê Dangerous começou, em 92, a situação de Michael Jackson já era bem mais complicada. Sua saúde física e emocional estava mais fragilizada e o uso de analgésicos e sedativos havia se tornado um problema cada vez maior. A pressão para continuar entregando shows no mesmo nível de antes só aumentava essa dificuldade. Em novembro de 93, durante a passagem da turnê pela cidade do México, Michael sofreu um colapso.
A explicação oficial falou em desidratação e cansaço extremo, mas por trás disso, existia uma crise muito mais séria envolvendo o uso de medicamentos controlados. A equipe decidiu cancelar os shows restantes e divulgou apenas uma nota para o público. O verdadeiro tamanho do problema ficou escondido, mantendo a imagem de uma grande estrela que parecia sempre estar no controle. Esse é um lado que muitas vezes é esquecido quando as pessoas falam sobre o comportamento de Michael Jackson nos anos 90. O isolamento, as aparições públicas estranhas e as atitudes cada vez mais imprevisíveis. Para muita gente, tudo isso parecia apenas uma prova de que ele tinha se tornado uma pessoa excêntrica e desconectada da realidade. Mas a verdade era muito mais complicada do que essa visão simples. Boa parte desse comportamento não vinha apenas da fama ou da solidão, mesmo que esses fatores também tivessem um grande impacto. Michael estava lidando todos os dias com dores físicas constantes, traumas acumulados durante anos e uma dependência cada vez maior de medicamentos. Essa mistura podia afetar o humor, o sono, a ansiedade, a concentração, até a maneira como uma pessoa enxerga o mundo ao seu redor. O problema é que quase ninguém perto dele parecia disposto a quebrar esse ciclo. Enquanto Michael continuasse lançando músicas, fazendo shows lotados e gerando milhões de dólares, existia pouca pressão para enfrentar o verdadeiro problema. A prioridade era manter o maior artista do mundo funcionando, mesmo com sinais claros de que sua saúde física e emocional estavam piorando. E isso acabou criando um ciclo difícil de escapar. Quanto mais ele sofria, mais precisava dos medicamentos, e quanto mais dependia deles, mais difícil ficava encontrar uma saída. Pessoas próximas a Michael disseram que, depois do acidente de 84, ele passou a demonstrar um nível maior de ansiedade, ele ficou mais desconfiado, mais preocupado em controlar tudo ao seu redor, sua imagem, seu ambiente, quem tinha acesso à sua vida. O rancho Neverland, comprado em 88, muitas vezes é visto apenas como símbolo de luxo e da fama de Michael, mas também tem outra visão por trás disso, de que aquele lugar funcionava como uma espécie de proteção, um lugar onde ele pudesse controlar cada detalhe e se sentir seguro. Afinal, Michael havia se queimado justamente em uma situação que parecia totalmente planejada. Ele estava trabalhando em algo que dominava, cercado por uma equipe de profissionais, em um ambiente que deveria ser seguro. Descobrir que mesmo assim, algo terrível poderia acontecer de repente, é o tipo de experiência que pode mudar uma pessoa para sempre. A partir daquele momento, a necessidade de controlar tudo parece ter se tornado uma parte importante da forma como Michael lidava com a vida. Amigos, funcionários e pessoas que trabalhavam com ele descreviam o Michael mais fechado, mais cuidadoso e com mais dificuldade de confiar nas pessoas ao seu redor. Ele começou a buscar ambientes onde pudesse controlar cada detalhe. Não dá pra dizer que essa mudança aconteceu apenas por causa do acidente da Pepsi, mas é difícil negar que um trauma tão grande pode mudar completamente a forma como uma pessoa enxerga sua própria segurança. Para Michael, talvez a sensação de que até os lugares onde ele se sentia protegido poderiam se transformar em algo perigoso nunca tenham desaparecido totalmente. O jornalista Dr. Stace Brown, que acompanhou a família Jackson por anos, contou que, depois do acidente, Michael mudou muito a forma como se preparava para aparecer em público. Ele ficou obcecado por criar rotinas e garantir que tudo tivesse perfeito antes de qualquer apresentação. Os ensaios, que já eram longos, ficaram ainda mais intensos. Não era apenas porque Michael queria fazer tudo da melhor maneira possível, isso sempre fez parte dele. O ensaio também virou uma forma de se sentir protegido, como se repetir cada passo várias vezes pudesse impedir que algo ruim acontecesse novamente. Cada detalhe precisava ser conferido, cada movimento era treinado várias vezes. O que antes era apenas uma preparação artística, passou a ser uma tentativa de diminuir os riscos e recuperar a sensação de segurança que ele havia perdido naquele palco. Pessoas próximas diziam que ele ficou cada vez mais preocupado com coisas como iluminação, efeitos especiais, equipamentos e segurança. Não era apenas perfeccionismo de artista, existia também um medo de passar por algo parecido novamente. Quanto mais ele conseguia controlar cada detalhe ao seu redor, mais tranquilo se sentia para voltar ao palco. O controle virou uma maneira de lidar com o medo e tentar se sentir seguro outra vez. Michael Jackson já carregava muitas questões emocionais antes do incêndio. Sua infância foi tomada pela fama, ele cresceu sob muita pressão e com um pai que era extremamente duro e abusivo com ele. Ele praticamente não teve uma adolescência normal como outras pessoas de sua idade. O acidente não criou essas inseguranças, mas acabou aumentando sentimentos que já existiam dentro dele. Um trauma desse tamanho
pode deixar marcas profundas e fazer antigos medos ficarem ainda mais fortes. No caso de Michael, ele parece ter intensificado a sua preocupação com sua aparência, junto com a necessidade de controlar tudo ao seu redor. Ele também ficou com muita dificuldade de confiar completamente nas pessoas. Enquanto isso, os medicamentos também começaram a afetar o lado emocional de Michael. Os opioides não apenas diminuem a dor física, eles também podem causar uma sensação de distância dos problemas, como se criasse uma barreira entre a pessoa e tudo aquilo que parece difícil demais de enfrentar. Para alguém que vivia sob uma pressão enorme, com milhões de pessoas observando cada passo seu, esse alívio provavelmente parecia uma pausa em meio ao caos. E é justamente isso que torna a dependência tão perigosa. No começo, ela não parece algo destrutivo, parece uma solução, parece uma forma de finalmente conseguir descansar e se sentir bem. Mas com o tempo, o cérebro começa a ligar aquela sensação de conforto ao medicamento. Momentos de estresse, medo ou ansiedade passam a parecer mais difíceis de enfrentar sem a ajuda da substância. Aos poucos, a diferença entre usar um remédio para tratar uma dor e precisar dele para conseguir lidar com a vida ficou cada vez menor. Em 93, Michael entrou em uma clínica de reabilitação em Londres por causa da sua dependência de medicamentos. Na época, a situação foi mostrada ao público como uma escolha dele, uma decisão de alguém que queria se recuperar e voltar a ter controle da sua própria vida, mas a realidade era bem mais séria. O médico de Michael naquele período, Deepak Chopra, que também era seu amigo, revelou anos depois que estava muito preocupado com o estado dele. Segundo ele, pessoas próximas já tentavam ajudar porque percebiam que a situação física e emocional de Michael estava piorando cada vez mais. E em 93, também foi o ano que surgiram as primeiras grandes acusações públicas contra Michael Jackson. Ele estava enfrentando duas batalhas ao mesmo tempo. Uma que o mundo inteiro acompanhava pelas manchetes e pela televisão, e outra acontecia em silêncio, longe dos olhos do público. Era uma crise interna acontecendo justamente no momento em que ele mais estava exposto para o mundo. As acusações tomaram conta de todas as manchetes. A dependência de medicamentos, por outro lado, quase não era comentada. Enquanto o mundo inteiro discutia sua imagem e os processos envolviam seu nome, poucas pessoas percebiam que Michael Jackson estava enfrentando uma batalha silenciosa dentro da própria vida. Ele lutava contra os efeitos físicos e emocionais de anos convivendo com dores, pressão constante e medicamentos cada vez mais fortes. Pessoas próximas a Michael naquela época o descreviam como alguém que, em muitos momentos, parecia distante, não porque ele fosse arrogante ou achasse que ele era melhor do que os outros, mas porque os medicamentos afetavam a sua forma de agir e se conectar com as pessoas. Ele estava ali fisicamente, mas parecia estar em outro lugar. Às vezes demorava para responder durante uma conversa, como se precisasse de mais tempo para entender o que estava acontecendo ao seu redor. O mais difícil de ver essa mudança era lembrar quem Michael tinha sido antes. O homem que ensaiava por horas, que cuidava de cada detalhe dos seus shows e que tinha uma das maiores disciplinas da música, agora enfrentava dias em que mal conseguia manter uma conversa simples ou se concentrar por muito tempo. Para quem acompanhava sua trajetória, esse contraste era doloroso. O artista, conhecido pelo perfeccionismo extremo, começava a perder o controle de uma parte de sua vida que ninguém conseguia enxergar. Michael Jackson tinha uma habilidade impressionante de separar sua vida como artista da vida pessoal. Quando entrava no estúdio, ele conseguia deixar os problemas de lado e virar o perfeccionista que o mundo conhecia. Ele criava melodias, sons e performances que continuariam inspirando músicos por décadas. Era quase como se existisse dois Michaels ao mesmo tempo. O gênio da música, que dominava os palcos, e o homem por trás das câmeras, que enfrentava inseguranças, dores e uma pressão enorme. Mas essa capacidade de continuar trabalhando também acabou escondendo o tamanho dos problemas que ele enfrentava. Como sua carreira ainda estava no topo, os shows continuavam lotados, os discos continuavam vendendo milhões. Muitas pessoas ao redor dele não percebiam quanto a situação estava ficando séria. O sucesso acabava escondendo o sofrimento. Veio o álbum History em 95, um álbum cheio de respostas à crítica e polêmicas que cercavam sua vida. Blood on the Dance Floor, 97, e Invincible em 2001. Na época, Invincible recebeu muitas críticas, mas com o passar dos anos, muitos fãs e especialistas começaram a enxergar o álbum de outra forma, percebendo que era um projeto mais complexo e ambicioso do que parecia no início. Durante anos, Michael tentava lidar com um corpo que já tinha passado por muita coisa. Ele ainda sofria com dores constantes nas costas por causa de outro acidente, tinha artrite, e o desgaste físico uma hora começou a alcançar ele.
O problema é que, para Michael Jackson, parar nunca parecia ser uma opção. A vida dele estava completamente ligada à ideia de estar sempre criando, ensaiando e entregando performances perfeitas para milhões de fãs. A cada nova dor parecia ser apenas um problema que precisava ser resolvido rápido, e não um aviso que seu corpo precisava descansar. Para lidar com tudo isso, novos medicamentos eram adicionados, e a cada nova receita aumentava ainda mais uma dependência que tinha começado anos antes. Ninguém conseguiu parar esse processo. Pessoas importantes ao redor do Michael Jackson, empresários, executivos e profissionais ligados à sua carreira, tinham poucos motivos para dizer: para um pouco e vai cuidar de si mesmo. Porque parar significava interromper uma indústria que movimentava milhões. Significava cancelar shows, adiar projetos e admitir que, por trás do maior astro do mundo, existia uma pessoa que também tinha limites e precisava de ajuda. Enquanto Michael continuava lançando músicas, vendendo milhões de discos e lotando estádios, muitas pessoas pareciam mais preocupadas em manter o espetáculo funcionando do que perceber o preço que ele estava pagando para continuar no palco. O sucesso continuava, mas por trás dele existia um homem cada vez mais cansado e pressionado. Em 25 de junho de 2009, Michael Jackson morreu em sua mansão em Los Angeles, após uma intoxicação causada pelo uso de Propofol e outros medicamentos. O médico pessoal dele, Cory Murray, foi condenado em 2011 por homicídio culposo pela morte do cantor. O principal motivo dessa morte foi o uso de Propofol, um anestésico muito forte, normalmente usado em hospitais durante cirurgias, com equipamentos e médicos acompanhando o paciente, mas Michael estava usando essa substância em casa para conseguir dormir, mostrando o quanto sua relação com medicamentos tinha chegado a um nível extremo. Durante as investigações, ficou claro que esse tipo de tratamento já acontecia há algum tempo. Algo que deveria ser simples e natural como dormir havia se transformado em uma luta diária que ele tentava resolver usando medicamentos cada vez mais fortes. E esse é o ponto que toda essa história se conecta. De janeiro de 84 até junho de 2009, um homem que entrou em contato com remédios potentes depois de sofrer queimaduras graves, passou os últimos 25 anos da vida enfrentando dores, cirurgias, dependência e tratamentos que acabaram criando ainda mais problemas. A morte de Michael Jackson não foi causada apenas por um único dia ou uma única decisão. Ela foi resultado de muitos problemas que foram se acumulando durante décadas. O mesmo corpo que criou algumas das performances mais incríveis da história também carregava dores e marcas que o público nunca via. O acidente de 84 não matou Michael, mas abriu uma porta. A partir dali que começou uma relação mais difícil com analgésicos, sedativos e outros remédios. No começo, eles eram usados para dores reais, causadas pelas queimaduras e procedimentos médicos, mas com o passar do tempo, esses medicamentos passaram a fazer parte de uma rotina perigosa. O que o filme mostra sobre o acidente não está totalmente errado. O incêndio realmente aconteceu, Michael foi levado rapidamente para o hospital, sofreu queimaduras graves e passou por uma dor física enorme. Tudo isso é mostrado de forma clara. O problema é o que acontece depois. Pouco tempo mais tarde, a história segue como se aquilo fosse mais um momento difícil que Michael conseguiu superar. Como se ele tivesse passado por aquilo, voltado aos palcos e deixado tudo para trás. E olhando de fora, essa visão até parece fazer sentido. Michael, ele sobreviveu. Continuou fazendo músicas, lançou novos álbuns, fez shows, manteve uma carreira que parecia impossível de parar. Mas sobreviver não significa estar totalmente curado. Uma pessoa pode continuar sorrindo para as câmeras, pode continuar cantando para milhares de fãs e alcançando novos recordes, enquanto carrega dores e problemas que ninguém vê. Algumas feridas não aparecem por fora, mas continuam afetando a vida de alguém por muitos anos. No caso de Michael Jackson, o acidente da Pepsi não foi apenas uma lembrança ruim do passado. Ele acabou sendo o começo de uma sequência de dificuldades que acompanhou sua vida por décadas. Aquele dia foi um ponto de mudança na vida dele. Na próxima vez que você assistir as imagens daquele comercial, vendo o fogo tomando conta do cabelo de Michael, enquanto ele continua dançando, tenta olhar para além do acidente. Aquele momento não foi apenas algo que ele conseguiu superar. Foi o começo de uma grande transformação na vida de uma das maiores estrelas do mundo.